Pai, em nome de Jesus eu louvo, Pai, exalto o Senhor pela vida, Pai, do teu filho, Pai, do teu servo. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de bondade e graça, Pai. Eu sei que o Senhor usa o teu filho, Pai, e eu sei que hoje não será diferente. Senhor, prepara, Pai, o nosso coração para a boa palavra, o qual o Senhor já, Pai, depositou no coração do teu filho, Pai, do teu servo. Manifesta, Pai, a tua glória e o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, faça segundo a tua vontade, Pai, segundo o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito boa noite a todos. Quero dizer que esses poucos minutos que eu estou aqui, eu já fui muito abençoado, né? Por conhecer um pouquinho mais da minha família, é a família de Cristo, aquela que vai morar por toda a eternidade, junto com o nosso Senhor. E hoje eu estou conhecendo mais um pouquinho dessa família, que são vocês. Amém? Quem vai morar na eternidade com o nosso Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, eu fiquei muito impactado com a maneira como vocês nos receberam. Vocês estão de parabéns. O amor, a presença de Deus, ela emana dentro desse lugar aqui. Eu me senti muito amado chegando aqui, pastor, né? E isso é algo que me deixou muito alegre, porque se todas as pessoas que entrarem aqui, né, passarem aquela porta aqui, recebem essa recepção, muitas pessoas vão ser ganhas para Jesus dentro desse lugar, porque o amor de Deus aqui é presente. Amém? Então continue assim, parabéns, porque não é todos os lugares que eu me sinto de casa já, né? Eu já me sinto, primeira vez que eu venho aqui, primeira vez que eu conheço, né, vocês aqui, primeira vez que eu tenho contato com o pastor Claudemir, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Fico muito alegre por estar aqui com vocês essa noite e pela oportunidade que o pastor nos deu de estar aqui com vocês. Amém? Podeis assentar, meus amados. Antes de entrar no texto que nós vamos meditar nessa noite, para que vocês entendam, né, quem é o pastor Josué, de onde ele veio, né? Eu sou gaúcho, né? Nasci no Rio Grande do Sul, mas morei em Guarapari, no Espírito Santo. Morei agora atualmente, estava em Santa Catarina, mas já morei na Indonésia por 3 anos como missionário, né, junto com a minha família, pregando o Evangelho a um lugar que eu nunca imaginei que eu estaria, né? Então, com 25 anos de idade, eu entendi o Evangelho, né? Com 25 anos de idade, conversei um pouco com o irmão aqui atrás, ele falou que com 50, né, ele teve conhecimento, né? Eu fui com 25, então já tem, né, tem essas diferenças aí, cada pessoa tem o seu momento, mas eu não me arrependo nada de tudo aquilo que eu tenho vivido nesse tempo, quando o Evangelho chegou na minha vida, né? E eu sou muito grato a Deus por poder hoje estar aqui, por poder ter conhecido o Evangelho, que mudou toda a minha vida, me deu um propósito, né? Como estava aqui no Data Show, né? A sexta-feira com propósito. Então o Evangelho, ele me trouxe propósito, porque até os 25 anos de idade, eu não tinha um propósito definido. O que eu vivia? Eu vivia para me sentir bem. Então eu vivia bebendo, fumando, usando drogas, né? Dando trabalho para a família. Já estava 7 anos casado, dando trabalho para a esposa, porque não tinha um propósito, né? Vivia como o descrente vive, para se autossatisfazer, buscando os seus interesses próprios. E com 25 anos de idade, pela graça e misericórdia, né, a suprema graça de Deus, o Evangelho chegou.
e me trouxe um propósito. Me deu um propósito, me mostrou que eu tinha um propósito. E eu hoje vivo diariamente esse propósito. Pastor, mas é fácil viver dentro do propósito? Não. Você viver o propósito não é fácil, mas é possível. Se nós quisermos, nós podemos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Ah, pastor, mas tudo melhora? Sim, tudo melhora, mas os problemas continuam acontecendo normais, porém com um propósito. Você dorme tranquilo, porque você sabe que você está no propósito de Deus, e você acorda motivado, porque você sabe que você tem mais um dia para viver o propósito de Deus na tua vida. Amém? Então, meus amados, quero agradecer a vida do pastor Marcos, creio que ele está assistindo a gente pela live. Quem conhece o pastor Marcos André? Quem já teve contato com ele aí, né? Não, mas conhece, não está lembrando, mas se você ver ele aqui, você vai lembrar dele, que ele é uma figura única, né, pastor? É único. E então quero agradecer o pastor Marcos, porque hoje eu estou aqui também pelo contato dele, né? E pela amizade que ele tem com o pastor Claudemir. Então, obrigado, pastor Marcos, pastora Leia, né? E obrigado, meu Deus, por poder estar aqui. Senhor, quero agradecer ao Senhor mais uma vez, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, Pai. Deus, é real a tua presença aqui nesse lugar, Deus. Senhor, podemos ver, Deus, a presença do amor que emana de cada coração aqui, Deus. E isso é fruto de relacionamento com o Senhor. Pai, abençoa cada vez mais a vida do pastor Claudemir, Deus, e da sua esposa, da sua família. Abençoa a vida de cada irmão, Deus, que está unido nesse propósito, Deus, de fazer com que essa porta continue aberta para que pessoas te conheçam, Senhor. Para que pessoas tenham um encontro com o Senhor e passem a viver uma vida com um propósito verdadeiro. Um propósito que vale a pena viver, que vale a pena lutar, que vale a pena se sacrificar, porque é o melhor propósito que um homem e uma mulher pode ter aqui nessa terra, é viver o teu propósito, Deus. Então eu peço agora, Deus, que o teu Espírito me ajude, Deus, a comunicar a palavra que está dentro do meu coração para ser transmitida. Senhor, unge os meus lábios que vou falar e unge os ouvidos dos meus irmãos que estão ouvindo, para que essa palavra possa fazer efeito e fazer morada em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O texto que eu quero meditar com vocês é o texto que está em Gênesis, capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Esse texto ele fala sobre a vida de José. Eu creio que todos vocês conhecem a história de José. Então nós vamos hoje aprender com José algumas verdades para que nós possamos também ter resultados como José teve, né? É verdade que nós não precisamos inventar a roda, né? A roda já foi inventada. Não há nada novo debaixo do céu, a palavra de Deus diz. Então, se deu certo para José, dá certo se nós aplicarmos na nossa vida os princípios que José também tinha. E eu não sei como que está indo a tua caminhada com Deus. Não sei se você está caminhando, eu não sei se você está correndo, eu não sei se você está voando. Mas eu quero dizer, já antes de nós entrarmos na meditação, que mais importante do que a velocidade que nós andamos é a direção que nós estamos indo. Não adianta nós estarmos voando se a direção não é a direção correta. Não adianta nós estarmos nos esforçando se a direção a qual nós estamos não é a direção que nós devemos ir.
Então, mais importante que a velocidade é a direção. Amém? Gênesis 37, vamos ler comigo, por favor. Versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhes podiam falar pacificadamente. Versículo 5. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Até aqui, meus amados. Eu não vou ler toda a história, mas essa é uma história que, se você quiser depois, né, se você ainda não leu toda ela, você quiser ler, vale a pena. Porque a história de José, ela é muito rica, e ela é muito aplicada nos nossos dias. Ela é muito aplicada, por quê? Porque assim como José, todos nós temos algumas dificuldades. José teve dificuldades dentro de casa, com os próprios irmãos. José, as maiores batalhas que ele viveu foi já dentro da própria casa dele. Por quê? Porque José, não que ele escolheu, mas a maneira como José vivia, ele agradou tanto a seu pai, Jacó, como a Deus. A maneira como ele se comportava, ou as verdades que estavam impregnadas em José, fizeram dele uma pessoa que chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus dar um sonho para ele, implantar um sonho dentro do coração dele. Só que esse sonho, ao invés de trazer alegria para a família, causou confusão dentro da sua própria casa, aonde os seus próprios irmãos começaram, que já tinham alguns problemas com eles de relacionamento interpessoal, começaram a ter mais aversão a ele quando ele compartilhou o sonho dele. Eu não sei se você já viveu, né? Eu não vivi exatamente isso aqui, né? De ter irmãos como José teve, que venderam ele como escravo, né? Que venderam ele, que queriam até matar ele, né? Uns queriam até matar, outros não, vamos vender então ele para não, né? Mas eu sei que todos nós passamos por algumas coisas que nos marcaram, que às vezes criaram algumas cicatrizes ou algumas feridas, que o Evangelho tem o poder de curar. O Evangelho, ele tem o poder de curar qualquer cicatriz ou qualquer ferida, e tirar de dentro de nós qualquer essência ruim. Só que para isso acontecer, existe um processo, né? Existe atitudes que eu preciso tomar. José poderia ter tido duas atitudes, ele teve uma atitude que foi a certa, porque José
ele não se deixou abalar pela situação. Mas José poderia ter se deixado abalar pelo momento, pela situação, e ter desistido do sonho que Deus tinha para ele. Sim ou não? Teus irmãos estão contra você, falam mal de você, querem teu mal, querem te matar, te vendem como escravo. Tudo parece dar errado, tudo parece que não está funcionando. A maioria teria desistido, a maioria teria parado no meio do processo, a maioria teria voltado para casa e chorado aos pés do pai ou da mãe. Eu não consigo, porque está todo mundo contra mim, está todo mundo querendo me afetar, né? Quando eu falo que todos nós temos uma história, eu tenho a minha, que particularmente é minha. Meu pai saiu de casa quando eu tinha, 2 anos de idade, e minha mãe criou eu e meu irmão sozinho. E aquilo me machucou durante muito tempo, porque eu pensava assim, por que eu não tenho pai? Né? Por que meu pai não é presente? Por que todos os meus amigos têm pai e eu não tenho? É ou não é? Eu ficava me questionando. Só que não era uma decisão minha, foi uma decisão dele. Não estava dentro do meu poder de escolha. E sim, foi uma escolha pessoal dele, de sair de casa e viver a vida longe da sua esposa e dos seus filhos. Só que eu tive a mesma escolha que José teve. Eu poderia me jogar no alcoolismo, eu poderia me jogar nas drogas, como eu comecei, usando isso como uma desculpa para justificar o meu erro. Eu não tive pai, eu tive dificuldade, eu tive que morar um tempo com uma tia, eu tive que morar um tempo com outra tia, com outro tio, eu fui passando de casa em casa, porque muitas vezes a dificuldade que minha mãe tinha para sustentar os 2 filhos era grande, e às vezes ela mandava um filho para um lado, mandava um filho para o outro. Eu poderia ter deixado isso me afetar. Só que aconteceu algo muito bacana, que quando eu conheci minha esposa, ela não pôde vir hoje, mas qualquer dia desses a gente volta a assistir um culto aqui, pastor, ela vem junto para conhecer vocês, e vocês conhecerem ela. Quando eu conheci minha esposa, foi interessante que a gente casou muito novo. Eu casei com 19, ela com 17. E sem nenhum tipo de instrução, né? Questão de relacionamento sexual, nada. A gente acabou se conhecendo. E Deus nos deu uma bênção, que é a Josiele, que é a minha filha que está aqui. E quando eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, mudou uma coisa dentro de mim. Eu pensei assim, caraca, agora eu vou ser pai, né? Como que eu vou ser pai agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser como meu pai foi? Ou eu vou ser diferente? Ou eu vou fazer aquilo que eu gostaria que o meu pai tivesse feito por mim? E nisso eu já tinha conhecido o Evangelho, só que não tinha tomado uma decisão firme de viver para Deus, mas o Evangelho eu já tinha ouvido. Minha vizinha era cristã, eu creio que ela sempre orava por nós, convidava nós para ir no culto. E eu quero dizer para vocês que eu decidi não deixar decisões de outras pessoas me afetarem. Eu decidi que a decisão do outro que ele tomou não poderia me afetar. Assim como José decidiu não deixar a atitude dos irmãos afetar o propósito e o sonho dele. Aí eu quero dizer para você, você tem que tomar uma decisão diária de não deixar as decisões de outras pessoas afetar o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque nós não temos domínio do que os outros vão fazer, mas nós temos domínio do que nós podemos fazer. Então, você chegou na hora de ir no culto, você está lá, chama um filho, chama o outro, chama o marido, ninguém quer ir. Exemplo, a decisão é deles, mas você pode vir
adorar o teu Deus, buscar o teu Deus, porque isso é uma decisão pessoal sua. Não estou dizendo que talvez você venha alegre, né? Talvez você pode vir triste, assim como José, quando ele foi vendido pelos irmãos dele, eu acredito que ali ele se sentiu muito triste pela atitude dos irmãos, mas não afetou ele viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, Deus quer nos dar propósito, direção, para que a gente viva uma vida como ele fala em João capítulo 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Deus quer nos dar vida com abundância, mas há sobre mim, sobre você, uma responsabilidade de tomar as decisões certas, de tomar as atitudes certas, não transferir responsabilidade, como foi com Adão e Eva. Né? Deus chama Adão e fala: e aí, Adão, o que aconteceu? Eu falei para você que não era para comer daquele fruto, por que você comeu? O que Adão falou? Foi a mulher que tu me deu, ela me deu de comer e eu comi. Então esse é um problema que praticamente iniciou já com o primeiro casal na humanidade, que é transferência de responsabilidade. Deus chama Adão e prensa Adão: Adão, por que tu comeu do fruto? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Aí Deus chama a mulher: mulher, por que tu comeu? Foi a serpente que me enganou. E aí se Deus chama a serpente e pergunta, se a serpente vai dizer: foi o Senhor que me criou. Então geralmente a culpa sempre é em Deus, né? Deus é o culpado. Não, nós somos responsáveis pela nossa história. Você pode viver uma história muito linda, você pode viver uma família muito linda, mas você precisa entender que tem passos que só você tem que dar, e só eu tenho que dar. Amém? Então, meus amados, nós vamos entender que se nós tivermos os valores certos e a direção certa, o propósito ele vai se completar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem um Provérbios que fala, Provérbios 6:6 até o 11, que fala que um pouquinho todo dia define o resultado final. Alguém aqui já viu uma formiga carregando uma melancia? Você já viu uma formiga andando com uma melancia nas costas? Alguém já viu ela andando com uma folha inteira de uma árvore, de uma planta, uma folha inteira? Você já viu ela caminhando com a folha inteira? Tem umas que caminham, essas aí são danadas, hein? Você já viu que geralmente a formiga ela carrega pedacinho por pedacinho das coisas? Ela vai levando um pedacinho, e ela vai levando o alimento para o seu formigueiro, e aquela vai e vem de formiga um pouquinho, e ela junta comida para o inverno todo. Então tem poder no pouquinho cada dia. Eu te pergunto, quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Pastor, eu leio a Bíblia todo dia um pouquinho. Show de bola, porque esse pouquinho todo dia que você lê vai fazer uma diferença grande na sua vida. Pastor, eu não tenho lido todo dia, eu leio de vez em quando dá, na correria. Meu irmão, mas um pouquinho todo dia, se a gente se esforçar, dá para ler. Eu sei que é correria, a gente já acorda de manhã com, né, é o filho querendo café para ir para a aula, às vezes coisas para resolver, mas um pouquinho todo dia faz uma grande diferença, porque a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é que contém toda a verdade, que contém toda a direção para a nossa caminhada. Então, se você quer viver
o propósito de Deus, você tem que entender que todo dia você precisa estar envolvido com esse propósito, nem que seja um pouquinho, mas todo dia você tem que pensar nele, todo dia você tem que caminhar para ele, todo dia você tem que dar passos para esse propósito, porque ninguém se torna preguiçoso de um dia para o outro. Sabia disso? Eu sei que, eu sei, não conheço em detalhes cada um aqui, mas ninguém vira preguiçoso de um dia para o outro. São pequenas coisas todos os dias que vai levando, às vezes, a pessoa a ter uma atitude de preguiça. Como a própria palavra diz, um cochilo aqui, um cochilo ali, um soninho aqui, um soninho ali, e daqui a pouco a pessoa, ela, para sair da cama, é uma luta, não é? É uma dificuldade. Então nós temos que entender que tem poder num pouquinho de cada vez. Assim como num casamento, não são grandes coisas que fazem um casamento dar certo ou dar errado. São as coisas pequenas, sabia? O casamento, ele não é feito, às vezes, você mandar passar um avião com uma faixa escrita atrás, meu amor, eu te amo, em cima do Itaim Paulista. Não é isso que vai fazer a diferença, mas é um pouquinho todo dia que você cuidar da tua esposa, ou você cuidar do teu marido. É uma jantinha que você faz, é uma comida, é uma palavra, ou não é? Às vezes uma palavra dita, levanta a pessoa, assim como às vezes uma palavra mal colocada, gera uma confusão tremenda, ou não é? Dentro de casa. Quem é casado aqui? Então o casamento é assim, uma palavra bem colocada faz o dia ser top. Às vezes uma palavrinha mal colocada, a nuvem, o negócio fica estreito. Então tem poder um pouquinho todos os dias. E nós vamos aprender, primeira coisa com a vida de José, primeira coisa que nós vamos aprender é que José tinha valores. Deus trabalha com valores morais. O que é isso, pastor? Deus trabalha com valores morais. Por exemplo, Deus gosta da mentira? Deus gosta do roubo? Deus gosta da infidelidade? Não. Deus tem padrões morais e valores morais. E nós, quando nós convertemos, o Evangelho chega em nós, primeira coisa que Deus começa a trabalhar é aonde? No nosso caráter. Por quê? Eu era mentiroso. O que o Evangelho chega para mim e começa a me mostrar? Que eu não posso mais viver na prática da mentira. Eu era egoísta, eu era avarento. Então uma série de coisas que eu era antes do Evangelho chegar, mas quando ele chega, ele transforma os nossos valores, transforma o nosso caráter, transforma aquilo que move o nosso coração, Então José tinha seus valores muito claros. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque olha só, no texto aqui diz que, versículo 4, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram, e já não lhe podiam falar pacificadamente. Ou seja, os irmãos dele não falavam mais com ele. Mas olha só que interessante, que quando José teve o sonho, o que ele faz? Ele vai falar com quem? Com os irmãos. Mas os irmãos já não estavam rejeitando ele? Os irmãos já não estavam tratando ele mal? Por que ele foi falar com os irmãos? Porque ele tinha um coração perdoador. Ele perdoava. Ele não estava preocupado com a maneira como ele era tratado. Ele tratava bem.
Às vezes nós queremos ser tratados bem para depois tratar o outro bem, mas o cristão é diferente. Ele não precisa ser tratado bem, porque o que motiva ele é o que Jesus fez por ele, é o amor que está dentro do coração dele. Então eu não preciso ser tratado bem para tratar a pessoa bem, porque isso vem dentro do meu coração, baseado no motivo certo, que é o que? A palavra de Deus diz, Mateus 7:7, que nós devemos fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Então, se eu estou na rua e alguém me trata mal, eu preciso tratar ela mal? Não. Mas ela falou mal de mim, ela me xingou, ela, né? No trânsito acontece muito, né? O cara me fechou, o cara me cortou, o cara... Decisão dele de ter feito errado. Mas eu vou perdoar esse cara. Meu irmão, eu te perdoo. Vai em paz. Não, né? Eu não vou deixar ele estragar o meu espírito. Eu não vou deixar ele estragar o que está dentro de mim por uma atitude errada dele. Pô, pastor, mas é difícil. Claro que é. É difícil. Não, né? Mas José tinha valores. Ele tinha seus valores definidos. Ele amava os irmãos dele, mesmo que os irmãos dele estavam tratando ele mal. Ele não deixou de amar os irmãos, porque se você vê toda a história de José, lá na frente, quando ele encontra os irmãos dele, o que ele faz? Ele rejeita os irmãos dele? Não. Ele olha para os irmãos dele, ele começa a chorar. E aí ali ele já estava entendendo o propósito de Deus, o porquê que ele tinha passado por tudo. Mas o processo não foi fácil para ele chegar lá. Só que quando ele estava lá, ele já tinha visto o propósito, já estava vivendo o propósito. E quando ele olha para os irmãos dele, não tinha nenhum sentimento ruim, porque ele já estava resolvido, seus valores estavam certos. Então, se você quer viver os propósitos de Deus, você tem que ter os valores de Deus dentro do teu coração. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. É preferível você perder coisas, mas não perca a amizade de uma pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes os problemas do dia a dia, né? Às vezes alguém me dá um calote, às vezes alguém não me paga e tal, eu deixo de ser amigo. Mas sabe o que acontece? Talvez era você que Deus queria usar para levar aquela alma a conhecer o amor dele. E você deixou aquela situação entrar dentro do seu coração e causar uma ruptura a qual você não quer mais estar perto daquela pessoa. Mas quando você começa a viver o propósito de Deus, Deus quer que você aprenda a não ceder a essas situações. Porque José foi a salvação não só da família dele, mas do mundo em si. Porque ele tinha seus valores certos. Ele colocava as pessoas à frente de negócio ou de qualquer outro problema. Pastor, falar é fácil. Eu sei que eu estou falando aqui, eu também sou provado todos os dias. Não é? Dentro de casa, principalmente dentro do casamento, a gente é provado. Nas pessoas mais próximas, com o filho, no trabalho, né? Nós somos provados. Mas dá para ter um resultado como o José teve, se nós tivermos os mesmos valores. Eu coloquei aqui 4 valores que eu decidi ter na minha vida. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Quarto, ministério. Esses são os 4 valores que eu coloquei na minha vida. São as 4 coisas principais a qual eu me preocupo em estar sempre vendo se eu estou valorizando isso aqui. Eu estou valorizando minha vida com Deus? Eu estou dando valor ao meu relacionamento com Deus? Eu estou buscando crescer com Deus? Eu estou buscando me envolver mais com Deus? Eu estou cuidando da minha família?
eu estou cuidando da minha esposa, dos meus filhos, eu estou orando, eu estou buscando por eles. Meu trabalho, eu estou dando o meu melhor, estou sendo honesto, estou me dedicando, estou pensando em crescer, estou me preparando, estou estudando, estou desenvolvendo. E o meu ministério, que o ministério, quando eu falo ministério, é aquilo que nós estamos fazendo para Deus em si, na igreja, só que não só dentro da igreja, porque nós podemos viver nós devemos, aonde nós estivermos, nós podemos fazer o que Deus mais quer que a gente faça, é que a gente testemunhe o amor dele. Então nós podemos testemunhar o amor dele para o nosso vizinho, nós podemos testemunhar o amor dele quando nós estamos na fila do banco para pagar uma conta, nós podemos testemunhar o amor dele quando nós estamos numa loja fazendo uma compra. Eu aprendi isso muito com o pastor Marcos. O pastor Marcos, ele aonde ele vai, qualquer lugar, ele evangeliza. Esses dias dentro de uma loja nós tivemos uma experiência que não foi legal, mas estava conversando com o vendedor da loja, aí nós estávamos comprando alguma coisa para a igreja, ele falou, é para a igreja? Eu falei, sim, é para a igreja. Ele falou assim, eu já fui cristão, mas eu estou desviado. Eu falei assim, cara, você é corajoso, hein? Você é corajoso, você está desviado, você é corajoso, mano. Eu falei, eu estou desviado, já faz 2 anos que eu estou desviado. Eu falei assim, mas o que está faltando, cara, para você voltar para aquilo, para a tua vida com Deus, para você, voltar a viver o que Deus tem para você. Aí o pastor Marcos chegou, conversou com ele, nós oramos por ele dentro da loja, e no meio da oração o pastor Marcos perguntou, você quer voltar hoje? A resposta dele foi, hoje não. Hoje não. Eu falei assim, caraca. Só que é uma decisão pessoal dele, mas nós temos que falar. Nós temos que divulgar, nós temos que aproveitar as oportunidades. Assim como outras pessoas que nós tivemos esse contato, disseram, eu quero. Então, nós precisamos fazer isso todos os dias. Pedir, Deus, me dá uma oportunidade para falar do teu amor com alguém hoje. Coloca alguém no meu caminho que eu possa compartilhar um copo d'água que for, mas para poder falar do teu amor. Porque é para isso que Deus está preparando a sua igreja, para ser a luz desse mundo, para ser o sal dessa terra, para divulgar o evangelho por todos os lugares. E você está dentro desse propósito. Se você está aqui, esse é um propósito que Deus tem para nós. Amém? Outra coisa que nós podemos ver na vida de José, versículos 6 e 7. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. Você é senhor das tuas escolhas e escravo das consequências. Todo mundo aqui, como eu já falei, não vou me deter muito nesse ponto aqui, porque eu já falei bastante dele, mas Deus nos fez com capacidade de escolher. É o que nos difere de toda a criação, é que Deus colocou em nós aquilo que Ele tem. Deus escolhe, Deus sente, Deus tem intelecto para pensar, Deus tem as suas emoções e Deus tem o poder de ação. Quando Deus criou o homem com a mesma capacidade de pensar, de sentir e de escolher. Então, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Ele não estava falando que nós teríamos o formato dele físico, mas nós teríamos aquilo que ele tem na parte moral. E é como nós podemos viver hoje o Evangelho, é porque nós podemos pensar, sentir e escolher. Então você tem poder de escolha.
de reação. Eu conheci a história de um rapaz que ele recebeu um valor na conta dele por engano. Caiu 8 mil reais na conta dele. Quem aqui, se recebesse um Pix de 8 mil hoje enganado, ia ficar feliz? Hã? Você não ia ficar feliz? Eu ia ficar feliz, né? Não estou dizendo que eu ia ficar com o Pix, mas eu ia ficar feliz por 8 mil. Vai que a pessoa depois liga e diz, mandei para ele. Mas ele recebeu 8 mil reais de um depósito que foi por engano na conta dele. E ele estava vivendo uma situação muito difícil dentro de casa. Uma situação muito apertada. E quando ele chegou para a mãe dele em casa, falou, mãe, eu tenho uma bênção para contar, mãe. Caiu 8 mil reais na minha conta. Vai dar para nós pagar as contas, fazer um rancho. A mãe dele falou, não. Você vai devolver esse dinheiro porque não é seu. Eu falei, mas mãe, não é seu. Mas ele fala que isso marcou a vida dele. Hoje ele é um empresário multimilionário. É o Sandro Rodrigues. Alguém já ouviu falar do Sandro Rodrigues? Ele é o fundador aí, junto com a família dele, da Rinodê. Alguém ouviu falar da Rinodê? Já usou perfume da Rinodê? Eles hoje são uma das maiores empresas de cosméticos do Brasil. Mas por quê? Porque tem valores. É ou não é? Se cai um Pix na conta hoje de 8 mil reais, né? Tem gente que vai dizer assim, é bênção, mas pode ter sido por engano. É ou não é? Se não aparecer ninguém, é outros 500. Se tornou polêmico isso aqui, hein, pastor? Já gerou uma polêmica aí, hein? Gerou uma polêmica aí. Depois o pastor vai ter que resolver isso aí. Mas olha só, o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus tem os meios certos de nos abençoar. Deus tem o meio certo. Deus não vai prejudicar alguém para me abençoar. Se Deus for me abençoar, vai ser do jeito certo. Se Deus for te abençoar, é do jeito certo. A Bíblia diz que é do suor do nosso rosto. Deus vai abrir uma porta para você que você vai ganhar mais. Deus vai prosperar o teu trabalho. Deus tem poder. Eu tenho tido, faz 2 meses que eu estou aqui, pastor, em São Paulo. Eu vim de Santa Catarina para cá. E eu tenho tido experiência, porque eu estou trabalhando com vendas. E eu tenho ido para o Brás trabalhar, para vender. E tem dias que eu só gasto, né? Você vai, gasta, come, gasta, estacionamento, gasta e não vende. Mas eu tenho tido tanta experiência ali no Brás, ali ouvindo histórias de pessoas que chegaram no Brás sem nada. E hoje são empresários bem-sucedidos. E isso não é só para alguns. Deus quer fazer na vida de todos nós. Mas nós precisamos estar com a nossa estrutura preparada. Porque o dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é problema. Ter dinheiro no bolso, ter dinheiro no banco, só não pode ter dinheiro no coração. Sabe por quê? Porque se Deus chegar para você e dizer assim, meu irmão, quanto você tem na conta? 5 mil. Quero que você oferte esses 5 mil hoje. Leva lá para o pastor, que o pastor tem algo para honrar na igreja, eu vou usar o teu dinheiro hoje. Depois eu resolvo com você, mas eu quero que você leve o dinheiro lá agora. E aí? Mas Senhor, mas se é Deus quem está falando, Deus não toma nada de ninguém. Se Deus vê que você está preparado, Deus vai derramar muito mais sobre a tua vida. Mas não tem como eu ter uma vida espetacular se eu não estiver preparado. Se eu não estiver já com meu coração totalmente livre dessas coisas. Assim como dar 10 reais ou dar 1 milhão, meu coração está com a mesma alegria. E é assim que Deus trabalha. Então, José, ele tinha um coração que não se contaminava por nada. Ele foi levado, ele saiu de um lugar que ele era rejeitado,
para governador de um país, da maior potência que existia. Mas o coração dele continuou o mesmo. Ele não mudou. O dinheiro não mudou ele. A posição que ele estava não mudou ele. Por quê? Porque ele tinha seus valores, ele tinha tudo organizado dentro dele. E para finalizar, é algo que nós precisamos ter, que é uma atitude de prosseguir, independente das dificuldades. Muitas pessoas chegam pertinho de alcançar o que elas tanto querem, mas às vezes a um passo ela desiste e parte para outra coisa. Às vezes ela está a um passo de chegar onde ela tanto gostaria de chegar, mas por ela não perseverar mais um pouquinho, ela acaba começando algo do zero de novo, para tentar de novo. Aí quando ela está quase chegando de novo, está demorando. Deus não demora, é no tempo certo. Deus nunca se atrasou, Deus nunca se antecipou, é no momento certo. José, no versículo 17, fala o seguinte: disse o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. José, ele tinha algo dentro dele, que ele não desistia. Ele foi até um lugar onde o pai dele mandou ele vigiar os irmãos. Quando ele chegou lá, os irmãos não estavam, ele não voltou para casa. Ele falou: você viu aonde estavam os rapazes aí? Não, eles foram para outra cidade. E ele foi atrás. Então ele não desistiu na hora, no momento da aflição, no momento da dificuldade. Ele não parou quando as coisas ficaram difíceis. Agora, quando você decidir isso no seu coração, se você já decidiu, glória a Deus, mas quando você decide viver a tua vida alinhada com Deus, as dificuldades vão vir, é natural. Vai surgir, porque isso é para te preparar. Isso é para te fazer ficar mais forte. Só que não pode desistir, não pode parar. Não pode esperar que as coisas fiquem fáceis para dar continuidade. Não. É no momento bom e no momento difícil. Né? Talvez você converteu agora há pouco, talvez você já é convertido há muitos anos. Mas como que está o processo da tua caminhada? Está difícil? Continua. Não, pastor, estou de vento em popa. Continua. Não para. Segue. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer de você, deste trabalho, dessa família, uma referência nesse país. A visão de Deus é muito maior do que a nossa. Não importa como você está hoje, o que importa é se você vai querer viver o propósito de Deus, porque você vai engrenar nessa caminhada. E como foi falado aqui, a irmã bem falou no início, depois nós cantamos, que, meu amado, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou alguma coisa ao teu respeito, ao meu respeito, Ele vai cumprir. Vai acontecer. Só não pode haver desistência. Eu quero concluir dizendo para você: defina teus valores. Você é livre para fazer tuas escolhas. Prossiga, independente da situação. Se você quiser me acompanhar, eu fiz um resumo rápido da história dele, de alguns versículos, só para nós concluirmos. No capítulo 37, versículo 20, José foi vendido.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os seus sonhos. Ele foi vendido. Essa situação foi uma situação externa, não estava dentro do poder de escolha dele. Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ele foi levado e foi comprado como escravo. Outra situação que não dependeu da decisão dele. 39, 2 ao 6. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, e a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aqui era uma escolha dele. Ele não era abençoado simplesmente porque ele foi escolhido para ser abençoado. Era porque ele tinha relacionamento com Deus. E aonde ele punha a mão dele, prosperava. Aonde ele chegava, a coisa desenrolava. Aonde ele ia, dava certo. Por quê? Porque a presença de Deus estava com José. Se a presença de Deus está com você, você pode chegar no lugar mais difícil. Ali vai começar a desenrolar. A coisa vai começar a acontecer. Os problemas vão começar a ser solucionados. Por quê? Porque quem está com você tem o poder de fazer. E aí você vai ser reconhecido. No mesmo capítulo, versículos 6 e 7. O versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele foi tentado. Não, né? Ele foi tentado. Mas como que ele reagiu? A tentação é externa. Eu não escolho no que eu vou ser tentado. A tentação pode chegar de tudo que é lado. Mas a Bíblia diz que ele correu. Foi sábio. Fez a decisão sábia. Fugir da aparência do mal. Ele foi tentado. Ele correu. Ele fugiu. Ele foi para outro lado. Então, aqui a gente vai vendo os detalhes da vida de José, que fez toda a diferença na caminhada dele. 39, 16 ao 18. Conversou ela junto de si as vestes, conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar.